Antônio, o livro As Visitas que hoje estamos, como é que surgiu a ideia desse livro e em quanto tempo ele foi escrito? Eu publiquei um livro de poemas em 2003, chamado Peixe e Míngua. Foi um livro que fez algum sucesso, foi uma indicação da revista Cult, mas poesia no Brasil ninguém lê, né? Há poucos leitores de poesia. Um crítico alemão chamado Hans Magnus Enzensberger, ele diz assim, ele criou até uma constante de Enzensberger. Ele diz que não importa a população do país, ele tem só 1.300 leitores de poesia. China, 1.300 leitores de poesia. Uruguai, 1.300. Então foi um livro que, como quase todo livro de poesia, não apareceu tanto. Publicado esse livro, eu já tinha ideia de um livro em prosa e comecei a trabalhar 2002 para 2003 e fui até o ano passado. Bom, Antônio, esse livro, muita gente fala que é uma literatura rural. Como é que você vê esse estilo do livro, As Visitas que hoje estamos? Os críticos da capital, principalmente, né, eles imaginam que por ser de Arceburgo, morar no interior de Minas, o livro tenha muito mais essa característica. Mas, na verdade, é um livro que mistura tanto questões do mundo rural, do mundo do campo do Brasil, como também do mundo urbano, das metrópoles, das grandes cidades. E essa é uma das minhas intenções, tentar mostrar como essas duas vertentes nos conformam enquanto brasileiros. Você falou dessa sua vivência. O livro as histórias apenas de Arceburgo ou de todas as cidades que você já morou? Que você é de Mococa, já morou 9 anos em São Paulo. Então esse livro faz essa convergência de todas essas suas experiências pelo Brasil? Sem dúvida. Palestras que eu dou também pelo Brasil. Eu vou a Brasília por conta de um trabalho, ali eu presto atenção aos detalhes. E sem dúvida nenhuma, todo artista precisa prestar atenção ao mundo em que vive. E a minha literatura, então, é um pouco esse olhar, essa visão de mundo, não é? Que eu crio a partir das minhas experiências, não é? Invento a partir da realidade. Algo que eu penso assim, ó, a arte, eu estava dizendo agora, né, Carol, agora há pouco para você, ela precisa de alguma maneira dizer para todas as pessoas que leem. Então ela não pode só ser uma repetição da vida, uma repetição da realidade, senão é melhor viver só. Então, o que a arte faz? Ela procura, de alguma maneira, e o artista procura isso, não é? Colocar em potência aquilo, a sua visão do mundo, aquilo que ele observou, a sua maneira de pensar. E, para cada leitor, para cada espectador, essa arte vai refletir de uma maneira na vida dele. Né? Bom, e Antônio, você teve 2 avaliações de 2 críticos literários que avaliaram muito bem o seu trabalho. Você tinha essa expectativa quando começou a escrever o livro, quando você publicou o livro, ou realmente foi uma surpresa ter 2 avaliações boas de 2 críticos literários? Já o primeiro livro, como eu falei para você, eu tive muitos contatos, algumas indicações, alguns bons escritores mandavam e-mails ou mesmo cartas dizendo que tinham gostado muito. E eu sempre trabalhei bastante para que ficasse bom, né? Então, isso de fato eu imagino. Eu sou suspeito, né? Mas as melhores opiniões são as suspeitas. Então eu acho que de fato eu consegui atingir aquilo que eu queria. Agora, a repercussão em grandes veículos é que foi uma surpresa. Isso eu não esperava, nem fiz para isso. Não é? Isso foi uma grata surpresa. As pessoas estão comentando. Agora, vários jornalistas entrando em contato. No sábado, agora eu dei uma entrevista em Ribeirão Preto. Na quinta-feira, para a IPTV Varginha. O jornal Rascunho, de Curitiba, que é importante, não é? É um periódico importante, quer fazer uma entrevista e enviaram, então, vão enviar por e-mail as perguntas, blogs têm falado a respeito do livro. Então, essa repercussão é uma surpresa. Bom, e Antônio, a gente estava até conversando a respeito dos best-sellers, dos livros clássicos, e hoje muita gente às vezes escreve para conseguir ganhar dinheiro, né, com chamados best-sellers. Quando você começou a escrever esse livro, você
poderia imaginar que ele fosse se tornar um best-seller? Ou você tinha essa intenção mesmo de escrever um livro bom, que as pessoas, sempre quando lessem, tivessem uma interpretação diferente daquilo? Essa é uma questão complicada. Isso aí dá uma palestra, né? Falar de literatura clássica e best-seller. Eu penso assim, o artista ele não deve se preocupar em escrever para vender, escrever para agradar. Ele precisa estar preocupado com a própria verdade. Ou seja, a obra dele precisa refletir aquilo que ele pensa, né? A partir do momento que ele faça isso, atinja seu objetivo, se vai vender, se vai ser elogiado, se vai ser ridicularizado, acho que ele não deve se preocupar muito com isso, não. Ele tem de fazer o que ele imagina que seja correto. Vender, eu creio que todo artista, claro, quer ser vendido mesmo, mas aí já é uma outra questão. O que é que caracteriza a literatura clássica? Nós conversamos também agora há pouco, né? Clássico é aquela obra que, não importa a época, e às vezes para a mesma pessoa ela é entendida de modo diferente. Ela tem uma mensagem nova para o mesmo indivíduo, dependendo da época de sua vida. Por isso ele é clássico. Ele passa de geração em geração, ele passa os anos da sua própria vida e ele conversa com você. O Antônio Cândido, por exemplo, um dos nossos grandes críticos literários, né, num prefácio que ele faz, se não me falha a memória, aos Ratos, ele diz assim, ó, eu leio São Bernardo todos os anos. Ele faz uma leitura anual de São Bernardo e descobrindo sempre elementos novos e tendo prazer com aquilo. De modo geral, o best-seller, ele procura pegar alguma coisa da moda, uma linguagem rasteira para atingir todo mundo. Então, se ele sentiu que complicou, ele descomplica e muitas vezes banalizando. Por quê? Porque ele quer que o maior número de pessoas veja aquilo, compre aquilo, gaste dinheiro com aquilo. Nada contra. Pode ser um passatempo. Mas, de modo geral, uma literatura ou qualquer outro tipo de arte assim configurada, você não consegue voltar a ela. Você vê uma vez, ou você escuta no rádio, por exemplo, no caso de uma canção, aquilo martelando durante 3 meses, aí desaparece e nunca mais volta. Por quê? Porque não diz nada, ou diz muito pouco, ou diz de maneira banal. Tem os seus méritos? Tem, porque atende às necessidades do sistema baseado no dinheiro. Né? Mas não é uma obra de arte com potencial para ser clássico. Bom, vamos falar agora, Antônio, a respeito dessa realidade que a gente vive nas cidades do interior. Você morou 9 anos em São Paulo, tem um acesso diferente à cultura nas cidades grandes em relação às cidades do interior. Você acha que foi isso que mais chamou a atenção, o fato de você morar numa cidade do interior pequena, que muitas vezes esse acesso à informação e à cultura pode ser restrito? Não, sem dúvida. A vida cultural nas grandes cidades, ela tem uma efervescência que nas cidades pequenas não tem. Agora, isso precisa ser relativizado também. Quantas pessoas em São Paulo, por exemplo, têm acesso à Sala São Paulo? Né? Quantos frequentam museus? Quantos vão ao teatro? Né? Então tem tudo isso lá, mas isso está ligado a quê? A tempo e dinheiro. Né? Quer dizer, o ócio, o desfrutar da vida, ele está ligado a você ter tempo. Tempo é dinheiro, como diz o ditado popular. No interior, muitas vezes, nós não temos essa quantidade, não é? Ou não temos mesmo essa quantidade de eventos culturais. Mas não por isso o homem do interior fica afastado da produção. Hoje os novos meios fazem com que nós consigamos ter acesso a muito mais informação cultural do que antes. Não é? E sem contar que há a cultura local. Não é? A cultura regional, a cultura popular, e esse tipo de visão para isso também faz o ser humano crescer e refletir a respeito das grandes questões, né, que a arte acaba fazendo isso. Enfim, eu acho que essa duplicidade ela é importante, não é? Mas tem que ser levado em conta. Bom, e depois desse sucesso do livro As Visitas que hoje estamos, você já está preparando outra obra? Pensa em mudar de editora ou vai continuar na Luminares? Na Iluminuras, né?
Já estou escrevendo. Na verdade, o que eu estou escrevendo era para ser um fragmento desse livro, mas ele ganhou corpo e eu achei que mereceria um segundo volume. Então ele já está bem adiantado, porque eu escrevi concomitantemente a esse que acaba de ser publicado, né? Mas você sabe que os artistas, eles detestam quando os jornalistas, e todos, perguntam: e o próximo trabalho? Eu acabei de lançar esse, por que ele quer saber do próximo, né? Mas nesse caso a pergunta é válida, né? Porque ele é um projeto, então, vamos dizer assim, ele está dividido em duas partes. A primeira é essa, e a segunda, eu estou me divertindo bastante enquanto escrevo. Não sei quando vou terminar, mas está adiantado, vamos dizer assim. Bom, e esse livro são fragmentos. Tem algum fragmento ali que você gosta, que tem um carinho especial? Eu sou suspeito, vou dizer de novo, né? Nós gostamos de todos, né? E, aliás, o artista deve ter um senso crítico bastante apurado, autocrítica. Se para você aquilo não estiver perfeito, para o outro vai estar ruim. Então, eu só mantenho aquilo que eu considero que esteja perfeito. Aí, são todos filhos, né? E, principalmente em público, eu vou ser incapaz de dizer que eu prefiro um ao outro. Tá bom? Obrigada, Antônio.